Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em uma obra que desafia praticamente tudo o que aprendemos sobre o que é educar. Estamos falando do livro Pedagogia do Indivíduo, de Noé Amós Guieiro. E para me ajudar nessa conversa, estou aqui com a Camila. Oi, Bruno. Pois é, eu li o livro e confesso que ele me deixou com a pulga atrás da orelha. O autor não economiza nas críticas, ele ataca o Ministério da Educação, critica o que ele chama de doutrinação coletivista e diz que até a ideia de ensinar o aluno a pensar pode ser um mito. É um prato cheio para uma conversa longa, né? Com certeza! O Noé parte de uma premissa muito forte: o indivíduo é um fim em si mesmo. Ele não deve ser um meio para salvar o planeta, para fazer justiça social ou para qualquer projeto utópico de governo. Mas Bruno, logo no começo ele já fala em acabar com o Ministério da Educação. Isso não soa um pouco radical demais? Como a gente garantiria que todas as crianças aprendessem o básico sem uma coordenação central? O argumento dele é que o MEC é um monopólio que impede a criatividade. Ele vê a educação como um serviço. Pensa comigo, se você quer aprender piano, você procura um professor, avalia o serviço e paga por ele. Por que a educação básica tem que ser esse pacote fechado imposto por burocratas que nem conhecem o seu filho? Entendi. Ele usa até uma metáfora de self-service, né? Que os pais deveriam escolher o que o filho consome. Mas aí entra um ponto polêmico do livro. Ele diz que os pedagogos e psicólogos muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Ele chega a dizer que uma mãe, pelo puro instinto, é uma educadora melhor que qualquer especialista. Exatamente. Ele defende que o racionalismo moderno e o cientificismo ofuscaram o discernimento natural dos pais. Para o Noé, a hierarquia familiar está invertida. Hoje, parece que os pais têm medo de dizer não porque algum especialista disse que isso pode traumatizar a criança. Ele diz: pais não são escravos dos filhos. Essa parte é forte. Ele critica a ideia de que o professor ou o pai tem que se colocar no lugar do outro, o tempo todo, a ponto de anular a própria vontade. Ele chama isso de formar uma humanidade de zumbis. Mas Bruno, e a questão do egoísmo? Ele dedica um capítulo inteiro à virtude do egoísmo. Isso não soa mal? Soa mal porque fomos educados no coletivismo. Mas o que ele defende é o egoísmo racional. Ele argumenta que ninguém ajuda ninguém se estiver vazio ou destruído. O empresário, ao buscar o lucro, egoísmo, acaba servindo milhares de pessoas com produtos e empregos. Na educação, se o aluno focar no seu próprio desenvolvimento, na sua vocação, ele vai ser muito mais útil para a sociedade do que se for treinado para ser um justiceiro social que não sabe nem fazer conta de dividir. Falando em conta de dividir, ele toca num ponto interessante sobre o mito de fazer o aluno pensar. Ele diz que a escola deveria focar nas ferramentas, ler, escrever e calcular, e que o pensar é algo individual, que nasce da liberdade, e não de um currículo que já diz o que você deve pensar sob o pretexto de ser crítico. Pois é. Ele cita o exemplo da avó dele, que nos anos 40 alfabetizou 8 filhos para que soubessem ler uma carta e fazer contas básicas. Hoje, com toda a estrutura do MEC, temos alunos que saem do ensino médio sem saber o básico, mas cheios de teoria sobre como consertar o mundo. Outro tema que ele aborda é o homeschooling. Ele vê isso como uma das formas de libertação, mas não a única. Ele defende que existam milhares de tipos de escolas, escolas de esportes, de finanças, de tecnologia, sem que o Estado coloque uma arma na cabeça, dos pais obrigando a seguir um currículo único. E tem a questão dos valores, né? Ele é categórico: religião, ética, sexualidade, nada disso é tema para a escola. Isso pertence à família. A escola não deve intervir na alma do aluno, deve apenas prestar um serviço técnico de instrução. É uma visão bem libertária, ou como ele menciona, pautada na ética do anarcocapitalismo, onde a propriedade privada começa pelo próprio corpo e pela própria vontade. Sim. E ele termina o livro dizendo que só teremos uma educação livre quando tivermos uma sociedade livre. Enquanto as pessoas acreditarem que precisam do Estado para cuidar de tudo, a escola continuará sendo uma fábrica de súditos, e não de indivíduos soberanos. Bom, é um livro que certamente incomoda muita gente, mas que traz reflexões necessárias sobre a autonomia da família e o papel do indivíduo. Bruno, acho que conseguimos dar um panorama bem completo dessa pedagogia do indivíduo. Com certeza. Camila. Para quem quiser se aprofundar, a obra do Noé Amós Guieiro é um convite para questionar o status quo educacional. E você, que está nos ouvindo,
O que acha? A educação deve ser um serviço livre ou um dever do Estado? Até mais! Fica a provocação. Até o próximo episódio.